A paz de Deus, meus amados. Vamos a mais um tema. Deus, até que ponto Deus nos guarda de pecar? Vemos aqui nas Escrituras que desde o princípio Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher, livre escolha. Vemos que Adão e Eva fez as suas escolhas. Depois de expulso do jardim, nasceu Caim e Abel, e Caim ofereceu a sua oferta a Deus. E Abel também ofereceu a sua oferta a Deus. Só que a diferença está em que Abel ofereceu o melhor para Deus, as suas primícias, com carinho. E Deus atentou mais às ofertas de Abel. E com isso, irou-se Caim. Caim ficou irado. O seu semblante ficou caído, com um semblante de maligno. E Deus começou a falar com Caim. Caim, vamos a ler aqui no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7. Diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado já se aporta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Vemos aqui, está muito claro que desde o princípio Deus, já falando para Caim, que temos essa autoridade, esse domínio próprio dos nossos desejos. Vemos que o pecado sempre vai estar à porta e nós temos o domínio para dominar os nossos desejos. Isso ficou bastante claro. Em Santiago capítulo 1, versículo do 12 ao 15, vamos a ler do 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vemos nesse versículo que todos nós vamos passar por tentações e provações. Porque se não existisse o bem e também o mal, como ia nós ter livre escolha? Então Deus já projetou tudo para que nós pudéssemos escolher. Então, desde o princípio, Deus já deu o domínio, como já vimos no outro versículo, para dominar os nossos desejos. E vemos nesse versículo de Santiago, escrito pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, que todos vamos passar por tentações, por uma vez que somos aprovados, resistimos às tentações, somos coroados, aprovados por Deus com uma coroa de vida. E vemos aqui que uma vez sendo tentado, cada um, porém, no 14, cada um, porém, é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é os nossos desejos desordenados. Isso já adquirimos desde a queda do homem, de Adão e Eva. Por exemplo, a concupiscência, muitas das vezes a parte fraca dele é a parte da bebida, o outro é para mentir, o outro é o sexo, o outro é... E várias coisas, todo isto é a consciência do homem. O que nós devemos fazer para impedir estas coisas? Porque uma vez sendo tentado pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos, então somos atraídos por ele, e depois, abrindo a porta e deixando engordar, significa alimentando este desejo, aí também vamos chegar até a morte, esta separação entre Deus e o homem. Vemos aqui, no 15, então a concupiscência, havendo concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar que eu sou débil, eu sou muito fraco na parte de bebida. E um amigo me chama para ir a um bar beber. Se eu sei que a minha fraqueza está nisso, eu não vou ir, claro. Mas muitas das vezes sou atraído
e convencido, não, só vai comigo e tal. Então você chega ali, você sente aquele cheirinho e vai indo e vai se atraindo por aquela fraqueza, e aí começa a, não, vou beber só um golinho, eu vou, e aí vai alimentando a sua concupiscência. Aí vai um dia, outro dia, vai até gerar a morte. Vemos aqui, está bastante claro no versículo 15 da primeira carta de Santiago. Esse é um outro tema bastante importante e delicado, o tema do pecado de morte. Mas o tema que nós estamos agora é se Deus nos guarda de pecar. Vimos desses versículos aqui que está em nós a resistir à tentação, né? E como Deus nos guarda de pecar? Sempre eu fazia uma pergunta. Quando via um irmão de ministério, um diácono, o ministério da palavra, um outro irmão que seja bastante crente, pecava, né? E eu via sempre os irmãos falavam que Deus guarda, Deus guarda. E alguns irmãos diziam, ai, graças a Deus que até hoje eu não pequei, porque Deus me guardou. Aí eu pensava, então quer dizer que o outro irmão, Deus não guardou? Então se Deus guarda um e não guarda o outro, seria um Deus injusto. Então essa sempre foi as minhas perguntas, e pode ser a sua pergunta também. Então até que ponto Deus nos guarda? Vendo estas passagens da Bíblia e outras também que vamos a ver, vemos que Deus guarda, essa proteção de Deus em nós, dando-nos a capacidade de resistir o pecado. Dando-nos a capacidade de resistir o pecado, porque Deus é justo, santo e perfeito. Então Ele não pode proteger um e não proteger o outro. Este irmão que pecou, é porque ele abriu a porta, ele foi atraído e engordado pela sua própria concupiscência e gerou a morte e caiu ao pecado. Então esse guardar de Deus, que Deus nos guarda, dando-nós a consciência, aqui está a consciência, de discernimento do bem e do mal, e a capacidade de domínio para rejeitar, para sujeitar estes nossos desejos. E como fazer para alimentar essa força em nós? Está chegando mais a Deus. Porque como diz a palavra, chegai a mim e eu vos chegarei a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Deus nos guarda dando a capacidade e as virtudes para discernir e rejeitar o mal. Vamos a ver mais alguns versículos. Na mesma carta de Tiago, capítulo 4, no versículo 7 ao 12, está escrito assim: donde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não vem disto? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pides. Pides e não recebes, porque pides mal para gastar em vossos deleites. Infiéis! Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No 5, ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habita em vós e anseia por vós até se une? Todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. Rejeitai-vos, pois a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele chegará para vós. Limpiai as mãos, pecadoras, e vós de espírito valente, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, tornai-se o vosso riso em pranto e as vossas alegrias em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Então vemos aqui nestes versículos que Deus nos dá a força. Por isso que está escrito aqui, ó, chegai a vós, chegai, nós chegaremos a Ele. E Ele chegará a nós. Ele disse, limpiai as vossas mãos. Nós temos que limpiar e buscar a limpiar as nossas mãos, a chegar a Deus.
Que muitas das vezes, muitos cristãos já me falam, não, eu não li a Bíblia porque o Espírito Santo não tocou, eu não fui evangelizar porque o Espírito Santo não tocou, eu não fiz isso porque o Espírito Santo não tocou, nada, nada. Está esperando o Espírito Santo tocar. Vai na igreja para cultuar a Deus, tem que esperar. Vou esperar se o Espírito Santo me toca para me dar uma glória. Parece uma brincadeira. Para mim isso parece uma brincadeira, não é verdade? Não espera, meu irmão, minha irmã, não espera que o Espírito Santo toque no seu coração. Nós temos que buscar a fazer. Nós temos que buscar a limpiar. Nós temos que buscar a produzir esses frutos. Nós temos que buscar a cercar a Deus. Isto está em nós, porque já foi estabelecido. Não é verdade? Vamos a ler aqui nos princípios das dores. Que está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vós turbeis. Vamos a ler também em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, do 18 ao 19. Vamos ao 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes guarda aquele que o nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos a ler também João, o Evangelho de João 17, do 12 ao 15, a oração do Senhor Jesus. E quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo. Vemos aqui que o Senhor Jesus disse que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Vemos aqui que sempre vai seguir o livre arbítrio, sempre vai ter a livre escolha. Sempre o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, sempre Judas Iscariote também estava no meio dos 12, sempre ouvindo a palavra, vemos os milagres, mas ele decidiu fazer a sua escolha. Em Efésios 6, nas armaduras, no versículo 10, finalmente fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que o inimigo pode fazer com nós, simplesmente é colocar os pratos diante de nós. Simplesmente só isso que ele pode fazer com nós, colocar os pratos diante de nós. Porque se estamos andando segundo os conselhos da palavra, ele não pode fazer mais do que isso, que é colocar as tentações diante de nós. Mas se nós estamos revestidos da armadura de Deus, do poder de Deus, da misericórdia, fazendo o bem, evangelizando, produzindo frutos, então estamos cheios da glória de Deus, lendo as Escrituras, meditando nela, congregando, sendo firme, amando nosso irmão, cumprindo com as Escrituras. Estamos cheios, estamos armados com essas armaduras de Deus, então ele não pode tocar em nós, porque nós estamos cheios, a nossa consciência está completa, nós estamos convictos à nossa fé. Então é isso que Deus requer de mim, requer de ti, aleluia, e que estas palavras sirvem para acrescentar algo na sua vida de bom, para te revestir deste poder, desta misericórdia, que você pode fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele, já foi toda estabelecida. O Senhor Jesus dando essa maravilhosa graça, que é o sangue de Cristo Jesus derramado no madeiro da cruz, e o direito de entrar no lugar santo e poder adorar a Deus em espírito e em verdade, e receber este Espírito Santo, que é o Espírito que nos conduz à vereda de justiça,
para nos ensinar um dia os caminhos retos do Senhor, para um dia entrar no reino da glória de Deus. Romanos 8:31 para finalizar. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos o nosso Rei, o nosso soberano Deus, a favor de mim e de ti. Quem será? Quem poderá contra ti e contra nós? Ninguém pode. Glória ao Cordeiro de Deus. Então esta palavra maravilhosa, este assunto, se até que ponto Deus nos guarda de pecar. Vemos que nós temos que fazer a nossa parte. O guardar de Deus está já estabelecido, que é Deus, seu Espírito Santo, para nos fortificar, dar-nos a consciência, para nos ensinar os caminhos retos do Senhor e revestir nós destas virtudes, desta alegria, destas armaduras, para poder um dia entrar na glória de Deus, ser a cada dia mais santificados por meio da palavra de Deus. Então, guarda essas palavras no seu coração, que Deus te abençoe. Grande alegria de estar aqui com você neste vídeo, e até a próxima, e a paz de Deus.